Notícias do dia, ano 6, número 2173. Dia 1 de novembro de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Dia de Todos os Santos. Dia Mundial do Veganismo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 33 graus, Palmas, Tocantins. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,16. Valor do euro, em baixa, R$ 5,10. Índice Bovespa, em alta, 1,31%, 116.037 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa 2,98%, valendo R$ 106.472,78. IPCA, em baixa, 0,29%, setembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 272,53. Notícias nacionais. China, Rússia e países da América Latina felicitam Lula pela vitória. Na disputa mais acirrada para dos últimos tempos, Lula obteve 50,9% dos votos contra 49,1% obtidos por Bolsonaro. Em números absolutos, fora 60,3 milhões de votos contra 58,2 milhões. Contas públicas têm superávit de 10,7 bilhões de reais em setembro. Em 12 meses, encerrados em setembro, as contas acumulam superávit primário de 181,358 bilhões de reais, o que corresponde a 1,93% do produto interno bruto. A agricultura familiar terá novo cadastro a partir desta terça-feira. Ferramenta foi adotada em janeiro para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária, UFPA, em substituição à declaração de aptidão ao PRONAF. Sancionada a lei que permite migração de regime previdenciário para servidores federais que ingressaram no serviço público antes de 2013 podem optar por migrar para a Previdência Complementar até 30 de novembro. A ação disponibiliza vagas de estágio em 14 mil empresas em São Paulo. Estudantes podem cadastrar os currículos na estação de metrô Tatuapé. Interessados devem ter 16 anos ou mais, estar cursando ensino médio, técnico ou superior. Após eleições, bancada do PL se consolida como a maior no Senado. A sigla vem seguida pelo PSD, com 11, por MDB e União Brasil, com 10 cada um, e pelo PT, com 9. Juntas, essas 5 bancadas terão 2/3 das cadeiras do Senado. Ministério da Justiça e Segurança Pública divulga balanço final da Operação Eleições 2022. Foram contabilizadas 1.166 ocorrências relacionadas a alguma forma de crime eleitoral. As mais comuns foram as violações ou tentativas de violações do sigilo de voto. Ministério Público Federal dá prazo de 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal, PRF, informar medidas de desbloqueio de rodovias. Representação do Ministério Público nos estados também deve atuar para impedir que agentes facilitem protestos. Polícia Rodoviária Federal negocia liberação de rodovias bloqueadas nos estados e Distrito Federal. Caminhoneiros fazem protestos em todo o país desde que foi divulgado o resultado das eleições no domingo, dia 30. Polícia Federal incinera cerca de 1,7 tonelada de drogas em São José do Rio Preto, no interior paulista. A droga incinerada é proveniente de apreensões realizadas pela Polícia Federal e por outras instituições policiais no último mês. Polícia Federal disponibiliza a emissão de certidões de movimentos migratórios por meio digital. A solicitação deve ser realizada pelo site da PF na internet. Incêndio atinge, no Rio, 2 galpões da Ceasa. Bombeiros conseguem restringir chamas à área dos galpões da Ceasa para evitar que se alastrem. Focos estão concentrados em 2 pontos. Não houve vítimas. Capital paulista encerra estado de atenção para alagamentos. Áreas de instabilidade vindas do interior que atuaram com moderada e forte intensidade na cidade provocando chuvas já se afastaram da cidade. Projeção da inflação para 2022 varia de 5,60% para 5,61%. Para 2023, a estimativa para a inflação ficou em 4,94%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,50% e 3%, respectivamente, informou o Banco Central. Fernando de Noronha vai ganhar usina solar flutuante. Processo de licitação ainda não foi concluído, mas investimento previsto é superior a 10 milhões de reais. Usina será instalada no espelho d'água do açude do Xarel e deverá entrar em operação no segundo semestre de 2023. Esportes. Ituano e Vasco. Última rodada da Série B tem confronto direto pelo acesso pela primeira vez. Nunca na história dos pontos corridos, quarto e quinto colocados se enfrentaram na última rodada com chances de subir. Decisão é no próximo domingo, dia 6, em Itu, São Paulo.
Julgamento do Sport no STJD pode privilegiar acesso do Vasco antes do jogo contra o Ituano. Segundo a imprensa esportiva, o julgamento pode acontecer na próxima quinta-feira, dia 3, às 14 horas, de Brasília, e que ganhou áreas de decisão. Pogba, da França, está fora da Copa do Mundo. Em comunicado, empresária do meio-campista, Rafaela Pimenta, diz que jogador só poderá voltar aos gramados em 2023. Brasil tem finais na ginástica e pódios com natação, triatlo e hipismo, enquanto seleção feminina faz recorde de finais no Mundial de Ginástica e espera a decisão por medalhas. Brasil se destaca e vai ao pódio em torneio de natação, triatlo e hipismo. Notícias internacionais. Ucrânia retoma exportações de grãos. Apesar de Moscou deixar acordo, autoridades internacionais temiam que Moscou voltasse a impor bloqueio aos grãos ucranianos. Ucrânia confirmou que 12 navios deixaram portos. Chuva de mísseis russos atinge várias cidades ucranianas. Mísseis russos atingiram infraestruturas críticas ucranianas. Rússia continua a combater contra civis e não no campo de batalha, afirmou o chanceler ucraniano. Helicóptero russo é atingido por míssil ucraniano na região de Donetsk. Sistema antiaéreo da Ucrânia derrubou a aeronave modelo Mi-8, amplamente usado por Moscou na guerra. Várias regiões da Ucrânia enfrentam falta de energia após ataques russos. Bombas atingiram infraestruturas críticas e instalações elétricas. Kiev também sofre com o corte no fornecimento de água. Noruega eleva alerta militar em resposta à guerra na Ucrânia. O país mobilizou seus militares para proteger plataformas e instalações após vazamentos no gasoduto Nord Stream e recebeu apoio das marinhas britânica, francesa e alemã. Inglaterra impõe confinamento das aves por gripe aviária. Nos últimos 12 meses, o Reino Unido sofreu o maior surto conhecido da doença em sua história, com mais de 200 casos confirmados. Ambientalistas jogam tinta no Ministério do Interior do Reino Unido e em outros edifícios. Grupo da Stop Oil também lançou sopa em quadro de Van Gogh e bolo em estátua de Rei Charles III em outros protestos. Ratos do tamanho de um bebê aterrorizam aposentado no Reino Unido. Os roedores, que medem aproximadamente 46 centímetros de comprimento, foram atraídos pela comida colocada para os pássaros. Chega a 134 o número de mortos após ponte desabar na Índia. Autoridades informaram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte comemorando Diwali, ou Festival das Luzes. Irã indicia 1.000 pessoas por distúrbios e programa julgamentos públicos. Autoridades intensificam esforços para reprimir mais de 6 semanas de protestos, desencadeados pela morte da jovem Mahsa Amini sob custódia policial. Covid-0. Parque da Disney na China é fechado com turistas dentro. Funcionários e visitantes somente poderão deixar o local depois que teste der negativo. Restrições da Covid-19 na China atingem produção de iPhones. Funcionários fugiram da fábrica, levando cidades próximas a elaborar planos para isolar trabalhadores imigrantes que retornam às cidades de origem. Falha no Instagram faz milhares de contas serem suspensas. Problema impede milhares de usuários de acessar a plataforma de compartilhamento de fotos, com vários deles reclamando da suspensão de suas contas. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1501, descobrimento da Baía de Todos os Santos, localizada no litoral do estado da Bahia. Em 1503, é eleito o Papa Júlio II. Em 1512, o teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, é exibido ao público pela primeira vez no Vaticano. Em 1520, o Estreito de Magalhães, a passagem imediatamente ao sul da América do Sul continental que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, é descoberto e navegado pela primeira vez pelo explorador europeu Fernão de Magalhães durante a primeira viagem de circunnavegação registrada. Em 1555, os huguenotes franceses estabelecem a colônia da França Antártica no atual Rio de Janeiro, Brasil. Em 1755, um terremoto em Lisboa destrói grande parte da cidade portuguesa, matando entre 60 e 90 mil pessoas. Em 1942, entra em vigor o padrão monetário do cruzeiro no Brasil. Em 1945, a Austrália é admitida como Estado-membro da ONU. Em 1955, início da Guerra do Vietnã. Em 1963, inaugurado oficialmente o Observatório de Arecibo, Porto Rico, com o maior radiotelescópio já construído. Em 1981, Antigua e Barbuda obtém independência do Reino Unido. Em 1993, entra em vigor o Tratado de Maastricht estabelecendo formalmente a União Europeia. Em 2000, Sérvia e Montenegro é admitida como Estado-membro da ONU. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente.
Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.